Glória a Deus. Mais uma vez, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos lá, igreja querida, já oramos a Deus, já louvamos ao Senhor, né? Vamos agora ler a palavra de Deus. Se encontra no livro de Gênesis, capítulo 3. Glória a Deus. Glória a Jesus. Gênesis, capítulo 3. Amém? Que diz assim a palavra do Senhor: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Então disse a mulher: É assim que Deus disse: Não comerei de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Tá vendo? Grita: Meu Deus, meu Pai, fala o meu coração, Senhor. Eu sou necessitado do Senhor. Eu ouvi a tua voz, Deus. Fala comigo agora, porque eu preciso ouvir da parte do Senhor. Amém. Podem se assentar, igreja. Pode louvar a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Queridos irmãos e irmãs, eis aí a palavra do Senhor. Deus falando conosco acerca da astuta de Satanás, da astúcia do engano do diabo, como é terrível. Depois de Deus ter feito a origem dos céus, da terra, os animais, as águas, as árvores, os astros do céu, aquela coisa linda, e fez o homem semelhante à sua imagem, e da costela do homem fez a sua conjuntura, mulher, porque não é lícito o homem vive só. Então Deus colocou uma ajudadora para estar junto com ele. E Deus, meus irmãos, Ele não é de bagunça nem de confusão. Deus é justo, Deus é fiel. E o nosso Deus, que é o poder da onipotência, o poder da onisciência, que conhece os pensamentos, o Deus da onipresença, que está em todos os lugares, o Deus que diz que Ele é o princípio e o fim, o fiel e verdadeiro, o alfa, o ômega. Louvado seja Deus, já conhece o futuro como é. E mesmo Ele dando aquele conforto ao homem, à mulher, Ele determinou uma doutrina, porque Deus já sabia que o seu inimigo, qual foi expulso, qual Ele expulsou do céu, devido à soberba. Satanás era um querubim ungido, pelas folhas belas dos montes andavam, e por causa da sua soberba ele foi expulso do céu, porque quis ser superior a Deus. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Então o diabo é astuto, meus irmãos, como ele não pode tocar em Deus, ele vai tentar
Deus. É por isso que Deus diz: nós devemos orar e vigiar, para que não caia em tentação. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Então Deus, já sabendo da astúcia de Satanás, como seria, ele determinou aquela doutrina: todo fruto comereis, vocês têm liberdade, porque vocês estão no paraíso, eu concedi a vocês, mas daquela fruta, daquela árvore da ciência do bem e do mal, que está no meio do jardim, não comereis. Deus avisou: se comer, morrereis. Uma das palavras morte também compreende separação. Deus estava querendo dizer para eles: se eles comerem, eles vão morrer, vão estar separados agora daquele amor, daquelas belezas que Deus tinha dado para eles, e do pó lhes voltaria. Era isso que Deus estava querendo dizer para eles. Então, meus irmãos, aí veio a serpente, muito astuta, sagaz, usou sofisma, palavras enganosas, para seduzir Adão e a Eva. Ele foi na parte inferior, na mulher, e ali olha o diabo como é astuto. Ele para tentar enganar a mulher, ele veio com a sua mentira, mas misturada com alguma verdade. Por quê? Vou ler mais uma vez para os irmãos entenderem, para nós fazer a aplicação da mensagem. Glória a Deus. Diz assim: olha a serpente, ela é mais astuta, tá vendo? Astuta, é esperta. A serpente, para dar um bote, ela vem bem devagarinho. É assim que é o diabo, pezinho de algodão, né? Então presta atenção. E astuta em todas as animais do campo que o Senhor tinha feito. Ele disse à mulher: assim disse Deus: não comereis da árvore do jardim. Falou com aquela palavra, como que posso dizer, com aquele egoísmo, tudo com aquele sagaz, aquela ironia, digo melhor. E a mulher disse à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas as que estão no meio do jardim não comeremos, porque senão, se tocarmos, nós morremos. Aí agora vem a mentira de Satanás: não vai morrer não. E porque Deus sabe, se o dia que dele comeres, abrirão vossos olhos. De fato era verdade, os olhos deles iam se abrir. Olha a mentira que o diabo falou agora, mais misturado com uma mentira: sereis como Deus. Já mentiu, está vendo? E agora falou uma verdade, entre aspas, né? Falou assim: glória a Deus, porque abrirão vossos olhos, sabendo do bem e do mal. Está vendo como que é a astúcia do diabo para enganar? E ali, quando ela se alimentou daquele fruto proibido, certamente seus olhos abriram e ela seduziu Adão. E Adão agora também caiu na cilada, e os dois abriram os olhos e viram que estavas nu. E Deus, ele não faria nada de se revelar. Deus avisou. E por causa do pecado da desobediência, eles foram expulsos do jardim. A mesma coisa, meus irmãos, somos nós. Deus nos tirou da terra do Egito, mas muitas vezes, meus irmãos, muitas irmãs, eles saíram do Egito, mas o seu coração continua lá. E Deus tem levantado os teus servos, as tuas servas. Cuidado com os falsos profetas, cuidado com a televisão, cuidado com o seu casamento,
cuide da sua família, do seu lar. E muitos não estão dando crédito o que Deus está falando. E aí o diabo usa os falsos profetas para distorcer tudo aquilo que Deus está falando na boca dos seus verdadeiros profetas. Esse irmão está pregando contra a televisão. Isso não tem nada a ver não, irmão. Televisão é modernidade, você tem que estar por dentro das reportagens, do que está acontecendo. Está vendo? Diz que você vai, Deus vai te castigar, não vai castigar não. Aí o crente que é obediente a Deus, ele é sujeito a Deus, ele obedece, o diabo foge dele. Então a igreja Deus de Amor foi uma igreja revelada por Deus, pregando contra a televisão, pregando contra o divórcio, contra a política. E Deus, usando os seus servos, pregando contra as pinturas, contra as vaidades, como Deus diz lá em Gênesis 35 para Jacó. Jeremias 4:30, acerca da pintura, das maquiagens. Fala de Jezabel, que foi a primeira mulher que se pintou. Então Deus tem usado os seus profetas, exortando os irmãos, as irmãs, para não usar essas vaidades. E o diabo tem usado os falsos profetas, como usou a serpente, louvado seja Deus, para seduzir. Olha onde que o diabo foi astuto. Começou com o seu pecado lá no jardim do Éden, lá no paraíso. Está vendo? Não foi na terra não. Então onde o diabo tem lutado com nossas vidas? Com aqueles que estão na presença de Deus para tirar da doutrina. Olha, irmãos, que Jesus falou, glória a Jesus, aleluia, que nos últimos tempos aparecerão falsos profetas, falsos cristos, com tão grandes sinais, que se capazes, enganaria até os escolhidos de Deus. Está vendo? E você vê, meus irmãos, que as igrejas de Jesus que estão empenhadas na doutrina, Deus tem usado os seus servos na doutrina e na cura dos milagres. Jesus curando câncer, levantando paralíticos, resolvendo os problemas. E o que tem acontecido agora nesses últimos dias? O diabo sabe que a maioria das pessoas gosta de quer ter a cura, quer ter seus problemas resolvidos. Aí ele, para enganar o povo, ele começa agora a usar a sua sedução maligna que ele usa lá no mundo. Ele começa a usar os falsos profetas com a televisão, começa a usar os falsos profetas nos milagres da mentira, para trazer confusão à mente do povo. De fato, Jesus cura mesmo, eles estão falando a verdade. Olha, irmãos, lá eles começam a pregar. Primeiro, olha o que o diabo fez, a serpente fez com ela: se comer morrereis, não vai morrer. Trazendo para os dias atuais os falsos profetas. Os homens de Deus estão pregando contra a televisão, contra o Facebook, contra as coisas mundanas, contra as pinturas, contra as vaidades, contra a mulher usar calça comprida, contra as boates, contra o cigarro, contra a bebida alcoólica, contra a televisão. Aí o diabo agora usa os falsos profetas lá. O irmão Emerson falou para você que televisão é pecado, irmão, que você não pode usar um enfeite, não pode cortar o cabelo, irmã, não pode usar coisa. Ele está mentindo. Diz que se você fizer isso aí, se você vai morrer, o diabo vai levar você para o inferno, que você não vai subir. Certo? Isso vai acontecer com você não, isso é doutrina do homem, não tem nada a ver. Você tem que ser livre, né? Seu marido separou de você, ela separou de você, tem problema não, pode casar com outro e com outra. Não, mas isso é da lei, nós estamos na graça agora. Tá vendo? Aí ele usa algumas verdades lá dentro. Olha, Jesus cura, hein? Jesus cura. O diabo vai levar você para o inferno, que você não vai subir. Certo? Isso vai acontecer com você não, isso é doutrina do homem, não tem nada a ver. Você tem que ser livre, né? Seu marido separou de você, ela separou de você, tem problema não, pode casar com outro e com outra. Não, mas
isso é da lei, nós estamos na graça agora. Está vendo? Aí ele usa algumas verdades lá dentro. Olha, Jesus cura, hein? Jesus cura mesmo. Jesus liberta lá dentro. Olha, Jesus cura, hein? Jesus cura mesmo. Jesus liberta, hein? Jesus liberta mesmo. Está vendo? Então, para ele enganar o povo, ele tem que usar o que? O nome de Jesus. Por quê? Não que ele está usando o nome de Jesus, ele está usando de fachada. Porque o mundo já está desmascarado. A idolatria, as imagens de escultura. Você vê que até as igrejas mundanas pregam do catolicismo. Então, o catolicismo antigamente, os irmãos mais antigos sabem que era uma religião muito querida, que pouco as igrejas evangélicas, antigamente, que antes estavam todas na doutrina, não se contaminavam com o mundo, era algo de perseguição. E diante de tantas orações, perseverança na doutrina de Jesus, da santificação do corpo e alma e espírito, eles foram desmascarados. Aí agora o diabo vem com engano agora, para se infiltrar dentro da igreja, exatamente o que a serpente fez. A serpente foi quando ela entrou dentro do paraíso, um personagem que entrou lá, sem ser convidado. E o que ele fez? Ele não foi diretamente no homem, ele foi na mulher, na mais frágil. Então o que o diabo faz? Quando o homem de Deus, a mulher de Deus é obediente à doutrina, ele não vai logo de cara, ele vai tocar naquele ponto fraco seu, das coisas que você gostava lá no mundo, para tentar te seduzir. Ele vai usar os falsos profetas com uma boa palavra, uma boa teologia, usando algumas verdades para seduzir você. E se você não tiver o Espírito de Deus, você é enganado. E é o que está acontecendo, meus irmãos, com muitos cristãos no meio de nós. Porque muitas pessoas só conhecem o Deus que cura, o Deus que batiza com fogo e com o Espírito Santo, mas não conhece o Deus da doutrina que fala sobre o inferno, sobre condenação, sobre o juízo que ele determina sobre aquele que é rebelde. Então os falsos profetas agora começam a pregar algumas verdades agora. Tem uns que falam, Jesus está voltando, hein? Eles falam isso, mas lá ele apoia o divórcio, casar com outro e com outra. Está distorcendo a verdade da Bíblia. Porque o que Jesus falou lá em São Lucas 16, 18: todo homem que deixar sua mulher e casar com outro e com outra comete adultério, está vendo? E o que casar com a repudiada, o solteiro que casar com a mulher que já está divorciada, também está no ato de adultério. E esses homens, eles estão, louvado seja Deus, enganando muitos. Mas o dia do juízo de Deus não tarda para eles, como diz o apóstolo Pedro. A sua sentença não dormita. Então nós temos que denunciar as falsas doutrinas, os falsos evangelhos, para abrir os olhos dos meus irmãos. Olha que o apóstolo Paulo, meus irmãos, na sua segunda viagem missionária, na sua terceira viagem missionária, ele fala isso que eu estou pregando para os irmãos lá na igreja de Corinto. Glória a Jesus. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3, que diz assim, mas temos que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompido os vossos sentidos, se aparte da simplicidade que é em Cristo. Porque se alguém vos pregar o outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebeste, ou outro Evangelho, que não abraçaste com razão, se não sofrereis. Está vendo? O que é que Paulo está dizendo aqui? Os falsos profetas são usados por Satanás do engano, como Satanás usou a serpente para seduzir Eva, para que os irmãos se apartem da simplicidade,
A Bíblia não diz ser manso como a pomba e prudente como a serpente. Por que manso como a pomba? A pomba ela é simples, ela não tem enfeite nenhum, a natureza dela já é bela. Então, meu irmão e minha irmã, que tem um espírito manso, humilde de coração, tem que ser como uma pomba simples, se conformar com a sua natureza que você é. Não queira se enfeitar como um pavão. Seja na natureza que Deus deixou a você. Você não nasceu com um brinco na orelha, você não nasceu pintada, você não nasceu com esses enfeites, porque isso daí é uma idolatria de Satanás para seduzir. Pode ver que quando Deus tirou Abraão da sua parentela, porque aquele povo era um povo de nações pagãs. Quando a família de Jacó estava desviada, Deus falou para Jacó: suba Betel. Betel é uma das tradições. Betel compreende casa de Deus, casa de oração, santuário de Deus, que está escrito lá em Gênesis 28, verso 17, porta do céu. Olha como Deus ele já se preocupava com a vestimenta dos filhos dele, do povo escolhido dele. Porque era como de costume escravidão e idolatria aos deuses pagãos daquela época. Tire os enfeites das argolas dos seus braços, dos seus dedos, esses deuses estranhos, que são deuses estranhos. Então a mulher que está usando um brinco é a mesma coisa que você carregar um crucifixo da igreja católica. E você está vendo que essas igrejas estão permitindo isso, que são contra a Bíblia. Então estão usando o nome de Jesus lá, estão falando de Deus lá, mas não é Deus que está. Porque olha que Deus diz: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E você está vendo, meus irmãos, que nesses últimos dias, louvado seja Deus, a doutrina do Senhor Jesus tem sido atacada acerca disso. Irmão, não prega isso na igreja não, porque vai constrangir o católico, vai constrangir a pessoa que não conhece. Isso é uma astúcia da serpente que está usando. Como ouvirão se não pregarem? Como pregarão se não forem enviados? Então, meus irmãos, estamos numa época que está se cumprindo a profecia que Deus falou com o apóstolo Paulo: chegará um tempo que não suportarão mais a sã doutrina, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, desviando os ouvidos da verdade e voltando às fábulas. Você pode lembrar, meus irmãos, que nos tempos mais antigos, quando as igrejas estavam mais na doutrina, o milagre acontecia mais, Deus avivava mais a igreja, você sentia a presença de Deus mais. E hoje por que não está mais? Porque a serpente está no comando, irmãos, seduzindo muitos crentes. E nós temos a responsabilidade de pregar essa doutrina, porque se nós não pregarmos, Deus vai requerer o sangue de cada um nas nossas mãos. Está vendo? Nós temos que ter cuidado, meus irmãos, e pregar a verdade. E ele diz mais: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, falsos. Mas não é de se admirar, no versículo 13 do mesmo capítulo, porque o próprio Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. Está vendo? Uma das palavras anjo compreende mensageiro, luz, louvado seja Deus, compreende, uma das tradições de luz compreende fogo. Então esses falsos profetas que estão pregando que pode cortar cabelo, a irmã pode cortar cabelo, que os irmãos podem usar short para praia, pode jogar futebol, pode pintar cabelo. Isso aí são falsos profetas, irmãos. Olha que Paulo diz aos Gálatas: ainda que o anjo do céu anuncie um outro evangelho, seja maldito esse evangelho. Está vendo? Isso aí que estão pregando é evangelho maldito. Que Jesus salva, mas não tem nada demais, ele vai cortar o cabelo. Jesus cura, ajuda e liberta. Tá vendo? A mentira uma verdade que está usando, mas isso é com mentira. Que Jesus cura, Jesus salva, não tem nada demais, irmão, jogar futebol. Que Jesus salva, não tem nada demais, irmão, ir para a praia. Como tem demais, irmão, ir para a praia? Nunca leu lá em Apocalipse 16, verso 15, se me falha a memória? Os irmãos e as irmãs a ser vigiados, bem-aventurados aqueles que estão vigiando, porque eis que venho sem demora, guarda os que
E ele fala: mas guarda as suas vestes para que não veja as suas vergonhas e não estejas nu. E o que tem na praia, uma mulher de fio dental, homem de cueca, lá de sunga, aquele lugar para cristão estar lá? Não é não, irmãos. Isso é de Satanás. E esses falsos profetas ficam ensinando isso. Eles ficam falando isso daí, que não tem nada demais, é irmão ir para a praia, o irmão ir para a praia. Isso é pura mentira do diabo, irmãos, para enganar vocês. E olha que Paulo falou lá: se aceitar esse outro espírito, esse outro evangelho, sofrereis. Você sabe o que vai sofrer agora? Aqueles que aceitar essa falsa doutrina vai sofrer a condenação do fogo do inferno, irmãos. Porque a Bíblia diz que o dia que o Senhor Jesus aparecer na sua glória com os seus santos anjos do poder, banirá da sua face com labareda de fogo todos aqueles que não conhecem a Deus e os que não obedecem o Evangelho. Está vendo? Quem são os que não conhecem a Deus? São aqueles que não têm conhecimento da verdade e estão no mundo do pecado. Se eles não se arrependerem dos seus pecados, vão para o inferno. Nossa, que palavra dura, meu irmão, mas é verdade. Porque é Deus que diz na palavra lá em Salmos capítulo 9, verso 17: ao ímpio e as pessoas que esquecem de Deus serão lançados no inferno, diz a palavra. O ímpio que não se arrepender do seu pecado, que não abandonar os jogos, os vícios, que não abandonar a concupiscência da carne, o adultério, a prostituição, infelizmente ele vai para o inferno. Porque não é o Márcio que está falando, não. É o Espírito de Deus que fala as santas escrituras sagradas. Deus é que diz lá em Apocalipse capítulo 21, verso 8: ficarão de fora os cães, os mentirosos, os tímidos, os adúlteros, os fornicários, de parte serão lançados no lago de fogo e enxofre. Glória a Deus. Então é assim, meus irmãos. Então Paulo falou aqui a mesma coisa, está falando acerca de Adão e Eva, que foi iludido pela serpente do engano. O diabo foi astuto enganando eles. E a igreja de Corinto também estava sendo enganada por alguns falsos mestres, pelos falsos profetas, pregando mentira. Está demais, irmão, se divorciar e casar com outro, com outra. Estou iludindo vocês, estou mentindo para vocês. É o que a Bíblia diz. Pela hipocrisia de homens que falam mentira, que se apostataram da fé, que o Espírito de Deus revela. Está vendo? Aqui 1 Timóteo capítulo 4. Ah, irmão, dá demais, vai cortar o cabelo, cortar a ponta do cabelo, dá demais, irmãos, tem que ser bela. Ah, dá demais, irmão, usar pintura, dá demais, irmão, passar um batom. Estou mentindo para vocês, estou iludindo. E se vai para essas falsas doutrinas, vão ser encurralados com as pragas que cairão sobre a terra na grande tribulação. Então por isso que Deus fala em Apocalipse 18, verso 4: fuja dela, povo meu. Está vendo? Para que não se incorra nas suas pragas. Olha, irmão, preste atenção. Já vou encerrar a mensagem. Os falsos profetas hoje eles se gabam, louvado seja Deus, se iludem, porque as igrejas de Deus que estão na doutrina sempre ocorreu milagres, homens sem língua falando, paralítico levantando, morto ressuscitando. Agora eles começam a pregar mentira, como a serpente iludiu Eva. Ah, Jesus salva, digo melhor, eles pegam mentira assim: não, vocês estão livres, amor livre entre vocês, Jesus só quer seu coração. Estão mentindo para vocês. Agora a verdade, Jesus cura mesmo, igual eu acabei de falar. Mas eles não pregam a santidade do corpo, alma e espírito, como diz Paulo em 1 Tessalonicenses 5:23. Aí eles começam a mentir, e lá começa a acontecer milagre. A mesma coisa que aconteceu com Moisés. Moisés, usado por Deus,
faziam sinais lá de maravilha, os magos lá copiavam a mesma coisa. Mas a hora que chegou a justiça de Deus sobre aquele povo, Deus falou assim: ó, pega uma novilha, um cordeiro sem mancha, sem mácula, separe, ofereceis para mim, amassai ao sangue de cordeiro no umbral das portas, e vocês não vão comer a carne nem cozida e nem crua, vão comer assada ela. Está vendo o que aconteceu? Quando o anjo da morte veio, a destruição veio, matou todos os primogênitos. Aí vem as pragas do Egito, as águas tornando em sangue, a praga das moscas, a praga das aves. Cadê que os magos conseguiram copiar? Está vendo? Mas enquanto isso, o povo de Deus estava guardado por Deus pelo sangue do Cordeiro, que representa o sangue de Jesus Cristo. É a mesma coisa que Deus está falando para todos nós. Vamos tomar cuidado, irmãos, vamos ter o discernimento do Espírito Santo para não ser enganado por esses falsos profetas. Ah, irmão, lá está acontecendo cura, está acontecendo sinais. Mas quando houver o arrebatamento da igreja, que as 7 taças da ira de Deus começar a se derramar sobre a terra, aonde os homens morderão suas línguas de dor, o sol queimará os homens, eles vão buscar a morte, mas a morte vai fugir deles, e da boa e a taça de Deus vai cair sobre o falso profeta, sobre o dragão e sobre a besta, e os espíritos malignos sairão das suas bocas. É a mesma analogia que aconteceu com o povo de Israel, que estava exilado no Egito, o povo hebreu. Quando as pragas caíram, não atingiram eles, porque estava selado por Deus. A mesma coisa os falsos profetas que pregam mentira. Quando a igreja for arrebatada, que Deus lançar o seu juízo sobre a terra, aí eu quero ver eles curar o câncer agora. Eu quero ver eles fazer o sinal agora. As taças de Deus querem ver serão desmascarado. E a igreja que foi lavada e remida pelo sangue de Jesus Cristo, que perseveraram na doutrina de Jesus, está salva na mansão celestial. Aleluia! Que além de Jesus curar nosso corpo, nossas enfermidades, a maior cura, o maior milagre é a salvação das nossas almas. Oh, glória a Deus! Isso é o mais importante, é a salvação das nossas almas, irmãos. Então é isso. Então tome cuidado. Você quer ver um lugar também de muitas pessoas falar, nós precisamos fazer missões. Quando falamos em missões, falamos, louvado seja Deus, em cultos transculturais, nos exteriores. Mas saiba que a maior missão é a sua casa, o seu lar, a sua família. A serpente da televisão está na sua família, enrolando, esmagando os ossos dos seus filhos, e você muitas vezes não está percebendo. A serpente do Facebook está entrando lá, esmagando os seus filhos com esse celular, e você não está percebendo. Como? Fazer uma referência com Davi. Davi, um homem vitorioso, ganhando muitas batalhas, e quando ele volta, ele sente um cheiro de fumaça em Ziclag. Amaleque, com impeto, começou, louvado seja Deus, destruiu ali aquela cidade, levou as mulheres e as filhas deles a cativo, e o povo houve um grande pranto, um grande choro. Está vendo? Por quê? Ele não estava lá para proteger. O que aconteceu com Eva? Talvez se Adão tivesse lá do lado dela, ela não teria caído. O que está acontecendo? Você está vendo o crescimento exorbitante de crentes rebeldes, de jovens rebeldes, porque a serpente da televisão, a serpente do engano, do Facebook, dessas coisas, estão picando os seus filhos, picando as suas famílias, e você não está lá para proteger eles na oração.
na obediência e ter autoridade aqui, você não vai mexer nisso. Você não vai fazer essas coisas. O diabo tem enganado assim, dessa maneira, muitos, porque agora a televisão foi desmascarada. Agora o diabo está vindo com esse Facebook para enganar muitos. Veja o ministério de muitos pastores que caíram. Veja o que aconteceu. Você vê a onda de divórcio que está. Você vê a onda de casamento sendo destruída por causa desses aplicativos. Isso é a serpente do engano. E Deus tem avisado a igreja: cuidado com esse sistema. E o povo não tem dado crédito. Então, meus irmãos, nós temos que ter cuidado com esse espírito do engano, esse espírito de Satanás, essa serpente enganosa. Ela vem disfarçada, está enrolando, esmagando os ossos dos seus filhos, e vós não está percebendo. Cuidado. Amaleque está dando impito no seu casamento, e você não está lá para proteger. É bom, louvado seja Deus, nós pregar a palavra de Deus, sim, evangelizar, mas também temos que cuidar da nossa família. De que vale ganhar o mundo inteiro e perder sua família. Está vendo? Então vamos ter cuidado, meus irmãos. Essa foi a palavra de Deus, para nós vigiarmos mais. Uma palavra simples, mas eficaz, poderosa. Vamos ter cuidado, porque Jesus está voltando. Eu falei lá dos irmãos de Hebreu, o povo se alimentando. Mesma coisa a igreja. Hoje a igreja sofre com essas apostasias, esses falsos profetas, levar multidões ao inferno. Mas quando a igreja for levada por Deus para os altos céus, nós estamos ceando nas bodas do Cordeiro. Amém. Aleluia. Amém, igreja? Deus abençoe a todos, na graça e na paz de Jesus Cristo. Palmas para Jesus.